E eu já entendi tudo? Não. Quero repassar um pouco da visão rapidinho porque não tenho muito tempo. Precisamos orar pelo Trump. Mas o que eu vi sobre os bancos ontem à noite e quando eu disse que tentei te mostrar era como um lenço de papel. E eu vi o sistema bancário e tudo mais. E eu vi o Brad Garlinghouse. E eu disse que havia uma linha preta aqui fora e havia um lenço de papel em cima dela. Parecia com isso e ele disse que é fino como papel de arroz. O novo. Como ele chamou isso, filho? Clareza. Hã? Lei da clareza. Estamos trazendo clareza. E eu vi o Garlinghouse animado sentado lá apenas querendo fazer essa coisa andar. Enquanto eu via um foguete decolando com uma corda em volta dele. E eu vi 3 grandes banqueiros. Um era o cara do Chase. E ele estava segurando uma corda tentando segurar o foguete das criptos. Ele estava puxando para baixo, tentando controlá-lo como uma pipa. E eu o observei. E ele continuou puxando. Enquanto estivesse sob seu controle, ele o deixaria ir tão alto quanto quisesse. E então ele o puxaria de volta para baixo. Ele puxaria aquela corda de metal. E todos os 3 estavam tentando puxá-lo e controlá-lo. E eles o deixariam ir alto. E eles o puxariam de volta para baixo. Eles o deixariam ir alto. E eles fariam. Então, o que eu entendi que o Senhor me mostrou sobre isso foi manipulação. Eles estavam manipulando o foguete. Eles estavam controlando o foguete por uma corda. Isso faz sentido? E então eu achei aquilo meio interessante. Enquanto eu olhava para aquela visão, o que o Senhor estava me mostrando, eu vi aquela linha preta. E aquela linha, essa linha de aparência preta que eu vi, aquela era a base. E Garlinghouse, esse homem, estava olhando para ela de novo. Tipo, ele parecia misterioso, o jeito que o rosto dele estava. Ele parecia estar estudando aquilo e estava satisfeito, mas havia algo mais por trás do seu sorriso. Ele só precisava de clareza. Eu vi um monte de moedas deitadas sobre ela. Parecia que estava no espaço sideral. Eu não sei o que era isso. Mas estavam todas deitadas e viajavam em um guarda-chuva dourado, parecendo, sabe, como se vê os anéis de Saturno. No espaço você vê os anéis de Saturno. Parecia algo que era transparente, mas que tinha estabilidade. Algo assim. E eu não entendo de anéis de Saturno, pessoal. Mas só estou dizendo que era mais ou menos assim. Algo que estava se movendo como um rio. E de repente essas moedas, uma das moedas sobe. E um demônio saltou de dentro dela e rastejou para fora. E ele se parecia com Lilo e Stitch. Então eu acredito que era o Stitch. A Lilo é a menina? É? Tá. Então o Stitch, aquela coisa com cara de demônio do desenho da Disney, saiu rastejando dessa moeda, se levantou e começou a correr por aquele fluxo dourado. E eu não sei o que era aquilo, mas ainda assim achei muito interessante, porque vi demônios saindo dessas moedas. E o Senhor me lembrou sobre como ele me disse que este é o começo do sistema da besta. Uma nova revolução industrial. A clareza que virá nos próximos dias para uma nova revolução industrial. Que será como foi com Benjamin Franklin, iniciando a eletricidade, e isso continuaria e continuaria. Que uma nova inteligência artificial apoiaria tudo. Enquanto eu olhava para aquilo, eu vi Israel. Eu vi coisas novas vindo que ninguém sabe, das quais não posso falar sobre tudo. Novas armas que ninguém sabe que existem na América e na China, e em Israel e nas nações, através da inteligência artificial. E enquanto eu olhava para isso, me foi permitido ver alguns protótipos interessantes. Coisas que estavam sendo preparadas para serem produzidas em massa. Coisas que ninguém sabe. E é por isso que o Senhor disse, aquiete-se. E eu ouvi. E ele disse, recue, não compartilhe o que você está vendo lá dentro. E me foi permitido ver coisas que estavam em ambos os lados, que eram realmente assustadoras. Armas de guerra, que fariam o cabelo da sua cabeça arrepiar se você não tivesse nenhum. E eu pensei, estamos entrando em um tempo que é de choque e pavor, por causa da inteligência artificial e da computação quântica. Armas que parecem algo saído de um filme, mas nem mesmo um filme as tem. E então eu fiquei surpreso com parte disso. Eu assisti e disse, oh meu Deus, armas aquáticas lá embaixo, todo tipo de coisa. E eu vou lhes dizer, pessoal, nós nunca entramos em um tempo desse tipo de corrida sobre o que estamos prestes a ver com esta nova revolução industrial. Inteligência artificial. A maiúsculo e minúsculo. E então, foi isso que eu vi. Eu vi, tudo se encaixava. Parecia que estava tudo espalhado, mas era um quebra-cabeça em meu espírito que ele estava me mostrando, que tudo se unia como um só. Orando por Cláudia porque seus dias estão contados, pois ela será removida em breve. Uma nova oração sobre este novo homem conservador, tipo Antônio Bandeiras, para se levantar e assumir o controle do México, trazer estabilidade e acabar com o cartel de forma grandiosa. Mas o Senhor disse, você deve orar pela proteção dele. Eles tentarão.
Eles têm um domínio tão forte como, por exemplo, uma influência muito grande no governo do México e em toda a sua política ou o que quer que seja, que eles estão comprados. Essas pessoas são apenas fantoches. E então o Senhor me mostrou, por causa das finanças, que foram bilhões de dólares corrompidos pelo tráfico de crianças, fentanil, todas essas coisas. E o Trump precisa entrar e simplesmente ajudar. Eu não sei, sabe, como é que policiamos o mundo? Mas como você entra e simplesmente acaba com isso e limpa tudo? Porque isso é um câncer para o mundo. E isso se originou, passou pela Venezuela, passou pela Colômbia, passou por toda a América do Sul. E se espalhou como um câncer do cartel do tráfico e da intimidação. De como eles intimidam famílias e como essas pessoas trabalham nessas fábricas de drogas. E eu vi tudo isso pelo Espírito de Deus. Eu pude ver isso na Colômbia, eu pude ver. E eles têm os tentáculos em tudo isso. E foi direto para a Europa, foi para a Ásia, foi para todo lado, e os tentáculos eram tão profundos e tão grandes, tão vastos, que as pessoas, eu sei que as nossas autoridades têm uma ideia, e é por isso que acredito que o Trump está atacando isso como está. Mas a vastidão da corrupção em todos os governos que está sendo financiada pelo dinheiro do cartel de drogas, e com a feitiçaria santa, seja lá o que for, Santa Maria, eu acredito, é como se chama. Havia tantas velas e tanta escuridão que eu estava vendo por toda Cuba e por toda a Venezuela. Uma camada espessa de feitiçaria e escuridão que precisa ser penetrada para o maior avivamento deste mundo que está prestes a acontecer. E o Senhor disse: desejo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E isso será cultivado e combatido com oração. E pessoas se levantando com firmeza nestes últimos dias. Enquanto eu olhava para Cuba, enquanto eu olhava para essas coisas, o Senhor me mostrou quão densa era a escuridão. E o quanto o corpo de Cristo tem que se levantar. E retomar a terra para Ele. Mas isso virá quando as pessoas receberem o Espírito Santo e fogo. Você não vai conseguir isso sendo um cristão frouxo.